Olá, amigos e amigas. Muito bom ter vocês aqui nesse canal mais uma vez. Eu sou Gilberto Albuquerque, CEO e founder da Cadmotec Ventures, a primeira nano VC global. A gente tem um portfólio estratégico, investindo em cases early e mais de fonte global, ou seja, a gente não está aqui só no Brasil, a gente está nos Estados Unidos e está em Londres e esperamos estar na Ásia em breve também. Bom, hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para um bate-papo com a gente Mayra, da Supera VC. Ela vai contar a abordagem dela, como ela se aproxima dos empreendedores, como é que é a estratégia dela, a gente vai extrair tudo. A gente vai olhar, vai fazer ela olhar para a câmera e falar, Mayra, conta pra gente, não vamos deixar nada aqui escondido. Né? Mayra, muito obrigado por ter aberto sua agenda, por estar aqui conosco. Eu queria primeiro, antes de tudo, saber quem é Mayra, contar um pouquinho a sua história antes de chegar na Supera. Boa, obrigada pelo convite. Eu comecei minha carreira, eu sou formada em administração na GV, comecei minha carreira em consultoria estratégica, trabalhando em planejamento estratégico. E aí fui fazer um MBA nos Estados Unidos pensando em fazer uma mudança de carreira. Fui fazer na Universidade de Chicago. Na época até eu pensava em private equity, eu não conhecia muito de venture capital, isso há 15 anos atrás, 12 anos atrás. E aí enquanto eu estava lá eu conheci esse mundo de tecnologia, empreendedorismo, venture capital e me apaixonei. Então eu voltei do MBA e fui trabalhar na Casec Ventures. Eles já eram na época um dos fundos de venture capital mais ativos aqui na América Latina. Eram bem menos fundos, isso há 10 anos atrás, né? Eram bem menos fundos do que a gente tem hoje. E acho que eles eram um dos poucos fundos que tinham, os sócios tinham esse histórico de terem sido empreendedores, então tinham cofundado, montado o Mercado Livre, né? Então tinham vivido isso na pele de montar uma startup de tecnologia na América Latina. E com isso eles conseguiam ajudar bastante os empreendedores, então eu via isso muito dos founders das empresas investidas, que eles achavam que os sócios conseguiam ajudar bastante e eu não tinha tido essa experiência de empreender, de execução, então resolvi ir para o outro lado da mesa. Fui então na época para o El Hub, na época ainda era de Impass, que era uma investida da Casec, então enquanto eu ainda estava na Casec eu ajudei no due diligence, ajudei a avaliar ali o investimento, conheci os founders, a tese, tinha achado super interessante. Fui para lá então, acabei ficando quase 5 anos. Comecei com um papel de operações, ajudei a montar uma área de operações. O Gympass estava pivotando do modelo B2C para o modelo B2B, vendendo como um benefício corporativo. E aí logo fui para a área de tecnologia, então assumi o papel de liderança de produto no time de tecnologia deles e foi uma super experiência, eu adorei estar nesse papel. Na pandemia eu estava lá ainda, foi um momento também super intenso e interessante, pois todas as academias do mundo fecharam do dia para a noite, então o El Hub teve que ir muito rápido ali se reinventar e ter alternativas de outras opções de bem-estar. E aí foi quando também eles expandiram bastante a oferta para bem-estar, não só atividade física, parcerias com outros apps e tal. Opção de ter aula online, que até então não tinha, enfim. Então foi um momento super interessante. E aí depois eu fui para o LX, que também estava num momento interessante. Eles tinham acabado de comprar o Grupo Zap para entrar mais forte na vertical de imóveis. Enfim, então um momento, e na pandemia, isso era 2021, final de 2020, todo mundo procurando uma casa nova para morar ou mudando de cidade, enfim, então tinham mais de, na época, juntando as 3 marcas dos portais de imóveis que eles tinham, dava 90 milhões de acessos mensais. Então muita gente acessando os produtos, então foi uma experiência bem interessante. Depois eu fui para a XP, acabei ficando quase 1 ano e meio também liderando times de produto e tecnologia. Aí não era mais uma startup, aí era uma experiência, mais um projeto de transformação digital. Então, um time enorme, empresa enorme, com capital aberto já na bolsa, enfim, então foi uma outra experiência. E eu sempre pensava em algum momento voltar a atuar como investidora.
E aí eu conheci o pessoal, eu já até conheci alguns dos sócios da Supera, eles tinham acabado de montar a Supera, estavam fazendo os primeiros investimentos, e aí eles me convidaram e achei que fazia sentido, a gente tem perfis bem complementares, enfim, então estou agora há pouco mais de 2 anos e meio na Supera e está sendo muito interessante essa volta para atuar como investidora depois de ter vivido na pele um pouco do que é empreender, ali, os perrengues de dia a dia da execução. Só de ouvir você comentando, então fica claro que foi bom que você teve essa virada, né, de poder participar, né, e agora você, acho que isso dá um outro olhar para a Mayra, né? Dá. Hoje a Mayra fica né, com aquele olhar, né, de, pô, não é simples, né, porque muitas vezes muitos investidores é que nem consultor, né, muitas vezes fala, faz assim, assado. É fácil dizer a receita, né? Mas quando você pega para fazer, é um desafio totalmente diferente de empreender, né? Sim, até já recebi esse feedback de empreendedores. Inclusive ontem, por exemplo, estava conversando com um empreendedor, ele contando a história dele, que ele já tinha empreendido, montado uma startup, vendeu, aí tentou um outro negócio que não deu muito certo. E aí ele mesmo falou, contando assim, parece que foi fácil. Eu falei, eu tenho certeza que não foi. Tenho certeza que no meio todo dessa história ali, ele contando que parece uma história bonita em 10 minutos, teve muitas noites não dormidas, muitas dores de cabeça, enfim. Então, eu acho que ter vivido isso, né, ter visto isso ali do outro lado, hoje, no meu papel, conversando com os empreendedores, eu acho que ajuda muito a entender, a ter até empatia, entender que não é fácil. A gente, em geral, é uma conversa de 1 hora com o empreendedor, ele não vai ficar falando de todos os perrengues, mas eu sei que por trás tem muita coisa que ele não está falando, mas de dificuldades, de desafios, não é só a história bonita, em geral, que eles estão contando ali. Sim, a visão de Venture Capital, ela realmente é muito diferente, né? Pra você que está assistindo a gente, você que é founder ou vai ser founder, o Venture Capital, quem está nessa cadeira tem que ter uma visão bem diferente de Private Equity, porque o Private Equity, ele está indo atrás de empresas, no geral, que são mais estruturadas, que já tem um tempo, uma jornada, um produto bem definido, então um Product Fit definido. Na startup, como você falou, você contou aqui para a gente do Gympass, que era... Era B2C no começo, agora é o Well Hub. Era o Well Hub. Então, assim, você viu a pivotagem, né? Você viu a mudança de produto. Porque é isso, a pessoa do Venture Capital tem que entender que está investindo em algo que está começando com um produto, mas não necessariamente esse é o produto que ela vai dar sequência, que isso pode mudar, né? Então tem que entender esses perrengues. Então, isso já é uma grande diferença em quem está nessa cadeira de Venture Capital, né? Porque sabe que a mobilidade da startup ela é muito maior do que quando você é um private equity, você vai entrar num negócio estruturado, que você vai fazer o quê? Eu vou investir, vou comprar concorrentes dessa empresa para aumentar o portfólio, eu vou melhorar, sim, processos, né? Mas não vou ter que me preocupar com o produto. Né? Eu vou ter que me preocupar com processos, sucessão. Startup não é esse o jogo. O jogo é bem diferente. Normalmente o Product Fit vai ser descoberto na jornada e também não tem processo, também não tem sucessão a gente está vendo o IPO, o M&A, né? Não estamos nem imaginando em sucessão aqui dentro, né? É outro player, né? E conta um pouquinho mais da Supera. Tese, o que seria assim, o que é essa abordagem, o que é a abordagem Supera? Quem é essa tese que a gente espera da Supera VC? Quem é a Supera VC? Legal, boa. Acho que a história da Supera, a gente é um fundo brasileiro que tem cerca de 3 anos, mas vem de uma história mais antiga, de um fundo que lá atrás era a Joá Investimentos, que depois se juntou com a iBricks e formou a IGA Ventures. Então, um dos nossos sócios fundadores da Supera é o Luiz Felipe Magon. Ele estava desde a época de Joá, então esses últimos 10, 12 anos em VC. Antes disso, ele tinha uma experiência de mercado financeiro, private equity. E o Diego, que é um dos nossos outros sócios, também estava desde a época de Joá. E a Joá, na época, fazia investimentos em venture capital, tecnologia, mas também em varejo. Então, alguns dos investimentos que eles fizeram na época foi Tembice, Porta dos Fundos, a marca Reserva. Então, tinha algumas coisas de varejo também. E aí o Luiz Felipe Magon saiu em 2022 ali numa reestruturação da IGA. Eles estavam se preparando para a aquisição do Pátria. Com a intenção de formar um fundo de VC. E aí ele se juntou com o Maurício, que é o nosso outro sócio fundador,
O Maurício é um perfil mais empreendedor, ele por último tinha fundado a Volante, que era aquele marketplace de carros usados, foi adquirido pela Creditas, então ele viveu muito isso na pele, né, de empreender, de fundraise, ele tinha levantado rodadas com Kazek, Monashi, SoftBank, passou por isso, né, a saída ali, a transação, né, de aquisição pela Creditas, a concorrência, ele viveu muito essa coisa também do player, na época a Kavak veio para o Brasil, então também viveu todas as dores disso, que inclusive tinha alguns investidores em comum entre ali os dois. E aí ele já fazia muito investimento anjo e decidiu então mudar de lado e virar investidor, então eles se juntaram e os dois já eram muito próximos da Global Ventures. Então a Global Ventures é hoje um dos nossos principais investidores, a gente tem um grupo pequeno de investidores, a gente levantou um primeiro fundo de 27 milhões de dólares, então a gente tem essa proximidade ali com o time da Global Ventures, a gente troca bastante pipeline e aqui a gente muito focado em early stage, né? Rodadas seed e pré-seed. Então a gente tem esse time que é bem diverso ali dos sócios, nós somos em 4 sócios, então alguns com experiência de execução, alguns mais com experiência de mercado financeiro, então a gente acha que consegue ajudar depois bastante as investidas com essa combinação ali de perfis e de competências. E aí então nós fazemos rodadas seed, pré-seed, em geral cheque a partir de 300 mil dólares até $1 milhão. A gente já tem 3 investidas no nosso portfólio, o nosso plano é chegar mais ou menos em 20, então a gente ainda tem. Então vocês não herdaram o portfólio da Joane? Não. Esse portfólio todo... É uma união Isso. dos donos dos outros VCs, mas a Supera ela nasceu zerada. Zerada, O portfólio antigo ficou todo com a EGA, que agora faz parte do Pátria. Então, acho que a gente começou do zero, e a primeira vez, então, esse grupo trabalhando junto, né? E a gente tem a nossa tese, setor agnóstico, a gente olha um pouco de tudo, acho que o nosso portfólio hoje reflete um pouco do que é a realidade brasileira, então a gente tem um tanto de fintechs, algumas coisas, a gente tem B2B, SaaS B2B, a gente tem marketplace, agora obviamente tudo é AI, então a gente investiu esse ano em 2 startups de saúde, então soluções de inteligência artificial para o setor de saúde. Educação é um setor que a gente não tem nenhum investimento, mas a gente, por ser early stage, né, o que a gente fala é muito esse foco no founder, então conhecer founders que sejam extraordinários, que a gente confia muito na capacidade de execução, de saber pivotar, de saber tomar essa decisão rápida, de reagir o que, né, ele está tendo ali de resposta do mercado, do produto, do que ele está escutando dos clientes e que vai saber reagir rápido. A gente brinca que a gente gosta de founders cabelo branco, que são founders second time founders, que já empreenderam, que têm bastante experiência, que conhecem muito de um setor ou de uma dor. Então a gente tem alguns casos desses e que a gente tem tido bastante sucesso, né, de empresas que estão crescendo bastante. Pelo que você conta, né, Mayra, vocês como criadores, né, da Supera VC, todos têm experiência e tudo mais, então assim, me parece então que o Smart Money também faz parte desse processo, né? Não é só o capital, né? É acreditar no early stage, mas também acreditar nessa troca. E aí, como funciona esse processo de troca da Supera VC quando ela investe? Como é que ela... são encontros mensais ou não? Um dia ele liga? É um canal que às vezes é com o Maurício, às vezes ou é com você? Não, cada um às vezes... Olha, a gente pode se divide. Um pouco? Boa. A gente se divide ali para ajudar as empresas investidas. E a gente, de fato, acha que tem que ser muito mais do que o dinheiro. Até um dos pontos que a gente olha quando a gente está avaliando o investimento é se a gente acha que a gente vai conseguir, de fato, ajudar aquela startup. Então, tem 2 pilares principais que a gente acha que a gente consegue ajudar bastante, até consegue se diferenciar de outros fundos. Um deles, o lado B2B, então soluções enterprise, por exemplo, a gente acha que a gente consegue ajudar muito com conexões. E, em geral, quando a gente investe na early stage, seed, pré-seed, o que mais o founder precisa de ajuda é contato comercial, abrir portas para vender, ele precisa vender o produto. Em geral, a gente investe em empresas que já têm ali um MVP, já tem um produto.
alguns sinais de, né, product market fit e precisa de ajuda para vender. Então a gente acha que a gente consegue ajudar bastante nisso de abrir portas e conectar com decision makers, principalmente de grandes empresas, e aí usando a nossa rede, né, dos sócios, mas também muito a rede dos nossos investidores. Então a gente teve já algumas situações, por exemplo, com investidas que queriam vender para empresas, eles mandaram uma listinha do wishlist ali de potenciais clientes. Muitos deles são grandes anunciantes na Rede Globo. Então a gente consegue abrir portas e conexões, também usando essas conexões dos nossos investidores. Então a gente acha que a gente consegue ajudar bastante com isso e a gente tem alguns exemplos legais e são assim, conexões muito fortes que em uma semana o empreendedor estava tentando há um mês marcar uma reunião, a gente mandou uma mensagem, alguém lá do time da Globo mandou uma mensagem e aí pronto, depois de uma semana estava a reunião marcada e logo um contrato assinado. Então a gente ajuda bastante nisso. E aí acho que um outro pilar, o lado de modelos B2C ou B2B para PMEs, que empresas que precisam muito ou que tem um desafio ali de estratégias de branding, comunicação. Então a gente acha que também a gente consegue ajudar usando toda essa expertise também dos nossos investidores. Então também a gente tem casos que a gente conseguiu usar ali para definir estratégia de comunicação, qual é o melhor momento para fazer um PR, para lançar um produto novo, pensar em estratégia mais de longo prazo de branding. Então a gente também consegue conectar com pessoas que são grandes especialistas, que fazem parte ali, por exemplo, do grupo. Bacana, porque assim, fica muito claro, porque muitos founders, principalmente no early stage, estão às vezes preocupados demais com o produto, ou o cara é muito bom de comercial e esquece do produto. Mas assim, essa dor de ser muito bom no produto é muito comum, né? O foco, não, meu software é isso, eu consigo. Agora o IA, então, meu Deus, né? Eu sou gênio, né? Eu tenho aqui a proxy do ChatGPT e virei gênio. Mas vender é um desafio muito complexo. A gente vê a mortandade de startups. Eu estou nessa jornada aí mais próximo, há 6 anos, vai fazer quase 10 que eu estou envolvido com startups, mas há 6 de forma ativa, o que eu vejo de grande desafio realmente é produto escalar. É uma ilusão, né, que produto bom vende fácil. Não é. A distribuição é um desafio. Então, esse smart que a Mayra nos traz aqui hoje, né, você que está ouvindo a gente, é um smart super importante, né? Que é de conexões, né? Não vai ser o comercial da startup, mas vai trazer uma abertura, aí vai ficar lógico. Exato. A missão de vender é da startup. Exato. Mas só de abrir o canal, isso tem uma valia enorme, né? Quais grandes aprendizados você hoje vê já dessa... São 1 ano e pouco de Supera? Quase 3 anos. Qual o grande aprendizado nesse portfólio que está amadurecendo, que você hoje fala, pô, isso já mudou o meu mindset nesses 3 anos? O que você vê que... Nossa, não era assim, eu não pensava assim há 3 anos atrás, porque agora a cadeira é um pouco diferente, né? Porque uma coisa era Mayra recém-saída da universidade, chega na Casex. Aí ela fala, não, eu vou sujar a mão de graxa e vou voltar, né? O que mudou na Mayra, né, nesse momento aí? Eu acho que uma das coisas que eu até falei já um pouco, a importância de ter empreendedores com bastante experiência, né? A diferença de um founder, um second time founder, um cara que já empreendeu, que já viveu na pele as dores, que já sofreu os perrengues ali, e como ele consegue, em geral, tomar decisões mais rápido, consegue já cortar caminhos de experiências passadas. Então, a importância disso, a gente tem, talvez, das nossas startups que estão crescendo mais, a maioria é esse perfil. Claro que tem, sim, os casos daqueles jovens, que talvez é mais comum nos Estados Unidos, aqui a gente não tem tanto, do cara muito bom e que é first time founder e está arrebentando. Tem um ou outro, mas é menos comum. Então eu acho que a gente está aprendendo no nosso processo de avaliação de due diligence, entender, mesmo que talvez não foi empreendedor ainda, mas já trabalhou em outras startups, já viveu o que é escalar uma empresa, o que é uma estratégia, desenvolver uma estratégia de distribuição que seja eficiente. Então, tentar olhar no histórico do empreendedor
para tentar achar esses sinais de que alguém que tem, né, experiência, tem ali uma bagagem, conhece do setor, ou se não conhece, tem a capacidade de atrair gente boa, pessoas que já conhecem do setor ou da dor, se o founder não tem aquela expertise. Enfim, então também isso é uma outra coisa que a gente olha, de olhar a capacidade de atrair e formar times. Que mais? E acho que isso de... a capacidade de tomar decisões e reagir rápido também, que a gente já falou aqui. Então, tentar encontrar ali no histórico outras situações, né, indicadores ali de que vai ser um founder que, se tiver num momento de crise, vai conseguir tomar uma decisão rápido, reagir, mudar o caminho, enfim. Sim, porque esse mundo de nossa startup, realmente, mudar o produto, mudar tudo, jogar fora, faz parte do business, né, Mayra? Faz. Não é... você não pode ter um apego demasiado a produto, infelizmente, muitas vezes nem a equipe, né? Porque não performou, a necessidade de trocar, e produto tem que virar, né? Às vezes você fala, esse produto que eu fiz, eu não posso ficar apaixonado por ele, aqui eu vou ter que criar outro, vou ter que pivotar, né? Sem perder a minha essência, mas mudar o produto. Então, isso é duro, né? Na conversa, na avaliação do diligence, captar isso no founder, né? Sim, e acho que uma última coisa também que acho que isso mudou do que eu sabia anos atrás, que acho que a indústria como um todo, né, fez essa mudança de foco em empresas que têm eficiência de capital ou que têm um caminho claro, pelo menos, para rentabilidade, para atingir o break-even se precisar. Então, acho que no passado, né, a gente teve fases que era, tudo bem não ter receita, é crescer, 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 depois vai dar um jeito de ter receita. O Facebook começou assim, e depois vai descobrir um jeito de encontrar, né, de monetizar. Isso talvez 10, 12 anos atrás acontecia, startups levantavam, né, rodadas enormes sem ter nenhum plano claro de receita ainda. Hoje em dia não é mais assim, então acho que isso também é uma coisa, a gente investe em empresas que pode até não ser ainda break-even, mas que a gente confia que o founder tem um plano que, se precisar, não conseguiu levantar a rodada seguinte, está demorando para conseguir fechar os contratos mais do que esperava, que o founder tem um plano claro de, seja cortar custos, novos canais de venda, alguma coisa para conseguir atingir um break-even e conseguir se sustentar, caso não consiga uma próxima rodada ou demore mais a próxima rodada. Sim, acho que isso vai até de encontro com a pergunta que não quer calar, né? Pergunta de hoje, né? Porque viemos de um inverno, né? Esse inverno tá duro de passar, né? O frio não passa, né? Gente. De 23, assim, eu coloco como marco realmente a quebra do SVB em 23, né? Acho que foi... Porque não foi só ele quebrar e vem aquela carta do Y Combinator, outros fundos começam as mesmas cartas, olha, acabou o founder de palco, acabou o PPT, não dá... Vai de encontro ao que você falou, precisa de ter o plano, precisa ter resultado, tem que ser mais eficiente, né? E aí nós passamos por esse processo de inverno, né? Que ele, como eu disse, tá duro de passar. Lógico, antes do SVB quebrar, a gente já tinha um problema global, né? Foi em 22 a guerra, né? Era exatamente um ano pós início da guerra da Ucrânia. Aí depois vem conflito, né? No mesmo ano, né? Em Gaza, né? Então, assim... você começa a ter esse ambiente global, né? Turbulento, né? Você vem com juros subindo lá fora por conta dos motivos globais, e o Brasil, que já tinha antecipado, né, um aumento de juros, subindo mais ainda. Então, aqui no Brasil, em particular, a gente já tem o problema, né? Para não ficar muito datado o nosso vídeo, né? Quem assistiu, no dia que ele foi gravado, a taxa de juros era 15%. Né? Então, acho que tudo bem, vai cair para quanto? A gente reza para sair dos 2 dígitos, né? É isso que a gente tem orado todo dia. Falou, meu pai, né? Traga ele para baixo de 2 dígitos, né? Isso também afasta e dificulta para os investidores, né? Então, qual a perspectiva que você vê para esse ano de 26, né? Você já falou que o seu filtro, até o Second Time Life é um ponto, né, super importante, mas como é que vai ser? Porque assim, para você o fundo Pre-Seed e Seed, mas 27 milhões de dólares é um bom valor. Né? A gente sabe que tem fundos muito maiores, mas tem muitos menores, então
você tem capital, né, para poder investir, mas você está com, né, a lupa, né? Sim. Olhando, não tem letras miúdas com você. Não adianta botar o PPT e passar rápido. Manda aqui, manda BP, manda tudo. Qual é a perspectiva para Supera VC e para Mayra em 2026? Boa. Eu acho que vai ser assim, similar ao que está sendo 2025. Então, ainda os investimentos estão acontecendo, mas com muito mais critérios, due diligence são mais longos, os processos são mais longos até fechar a rodada. Eu acho que pré-seed está com ainda mais dificuldade do que seed, então, assim como a Supera, acho que a maioria dos fundos hoje acaba preferindo investir num founder, numa startup que já tem ali alguma coisa de tração, que já tem mais claro esses sinais de product market fit, que já tem alguns contratos, já tem cliente usando, versus a rodada no PowerPoint. Então, estão acontecendo, a gente até já fez alguns, mas eram situações bem, acho que atípicas ali, né, de soluções, de perfil de founder, enfim, mas acho que o mais comum está sendo aí rodada seed, e com prazos mais longos, então rodadas que talvez lá no auge fechavam em semanas, um mês, hoje em dia tem demorado muito mais tempo. Então tem sido comum a gente conversar com empreendedores que estão começando a rodada, começando as conversas com os fundos, aí a gente volta a falar depois de 4 meses, 5 meses e ele ainda não conseguiu fechar a rodada. Então os fundos acho que estão muito mais diligentes, fazendo os processos, processos mais robustos de avaliação, sendo mais criteriosos ali. Então, estão acontecendo. Eu acho que o volume, quando a gente vê os dados de volume de investimento, voltou a crescer, né? Esse ano, quando olha em total de reais investidos. Mas em número de rodadas, o número diminuiu. Então, são menos rodadas maiores até porque justamente a expectativa de que vai demorar mais para levantar a rodada seguinte. Então, talvez antes entre um seed e um Series A era 1 ano e meio, 2, agora talvez são 3 anos. Então, também rodadas um pouco maiores, porque vai ter que fazer esse dinheiro, né, durar um pouco mais. Então, acho que isso deve continuar no ano que vem. A história de AI também puxa, acho que as rodadas um pouco para cima, puxa um pouco o valuation, com a promessa do que vai ser. Hoje em dia, as minhas conversas todas já são com empreendedores, sempre AI para alguma coisa. Então, acho que isso vai continuar ainda mais no ano que vem. Soluções, e aí acho que tem algumas coisas de oportunidades que a gente tem aqui como país, como região, com relação a isso, mas outros desafios também. Então acho que as soluções hoje estão muito mais globais, então também acho que mais chances de soluções de fora virem para o Brasil, mas a oportunidade soluções brasileiras ou da América Latina deveriam também mais fácil conseguir expandir para outras regiões, que eram coisas que a gente não tinha lá atrás, mais recente. Acho que a gente tem alguns casos mais recentes, o Gympass, acho que é um deles, iFood, Nubank, enfim, mas acho que a gente tinha bem poucos casos de startups brasileiras que expandiram globalmente. Hoje em dia está começando a ter mais, e acho que com as soluções de IA vai ter mais ainda esses casos de soluções que nascem aqui, mas que são vendidas e podem, né, atingir o mundo todo. Então eu acho que a gente vai ter, acho que deve continuar esse movimento, muito também porque por causa dos juros, os fundos estão com dificuldade de fundraising, então também tenho escutado muito de colegas de outros fundos, né, não está fácil para os fundos, né, os gestores levantarem capital, porque com juros desse jeito todo mundo prefere investir em renda fixa. E aí os fundos com dificuldade de fundraise ou levantando fundos menores também seguram mais na hora de investir. Então acho que isso deve continuar, ainda mais que aqui no Brasil vai ser ano de eleição, então acho que gera mais insegurança e aversão a risco né, por parte dos investidores que investem em fundos de venture capital. Então acho que deve continuar esse movimento de menos rodadas talvez maiores, e buscando por essas soluções. Acho que aí o que são os grandes diferenciais e vantagens que tem usando IA, né, das empresas usando IA aqui no Brasil ou na América Latina, enfim. Então vou tentar ver se eu compreendi bem. O mercado não mudou. Na verdade, você entende que vai estar mais restrito ainda porque é um ano eleitoral, né? Sem contar que vai ter Copa do Mundo, né? É. Tem duas coisas, né? Eleição É verdade. e Copa do Mundo, né?
que já diminuiu os nossos dias úteis. Mas você deu duas dicas importantes para quem está assistindo aqui o vídeo, né? Uma, AI First, né? Eu acho que é um modelo, quando a gente fala de AI First, não é eu tenho que ter AI porque eu quero agradar o VC ou ter alguma coisa que é para o meu cliente comprar mais e não, é que o founder tem que incorporar AI, né? Ele e seu time, que o processo, os projetos têm que estar incorporado isso como ferramental. Acho que isso é importantíssimo. E global, né? Eu, por exemplo, eu brinco, né? Sou nano VC global, né? Tem um pé no Silicon Valley e outro pé em Londres, né? Eu também vejo isso. Acho que não dá, eu não invisto em nada mais. Todas as startups que eu investi nos últimos anos, no último ano, né? São com um perfil que é para rodar no Brasil como MVP. Brasil é MVP. E o próximo passo tem que ser fora do Brasil. A gente já está alinhado nisso com todos os founders, né? Eu estou fechando o ano, eu vou anunciar ainda três investimentos novos esse ano e todos são nessa linha, né? Então você dá essa dica, né? Ela deu uma dica. Quem quer captar com a Maíra já sabe lá na hora de mandar. Eu sou aqui um investidor com AI First, com projeto global. Ponto, né? Começa assim o papo, né? Sim, que uma coisa que a gente fala uma coisa é a startup ou a empresa, enfim, está usando IA para otimizar os processos internos, para atendimento ao cliente. Isso é o básico, isso todas deveriam estar fazendo. Então, o que é talvez o diferencial? O seu produto realmente IA está ali, né, embedded, e você não consegue oferecer o teu produto, o teu serviço se não tiver inteligência artificial, aí é AI first de fato. Então, diferenciar, acho que isso, como está usando, e acho que tem algumas oportunidades locais, então coisas até que a gente está olhando e até já fez alguns investimentos nessa linha, de coisas que são bem específicas aqui do Brasil ou da região, que aí ajuda a defensibilidade versus os players lá de fora. Então, soluções que estão usando inteligência artificial, por exemplo, para atacar cibersegurança, que é uma coisa que no Brasil a gente é um dos países que mais tem fraude. Então, tem um tanto de startups interessantes nascendo nesse setor. Coisas que estão olhando aqui, a gente tem uma complexidade muito única de regulamentação fiscal, trabalhista, burocracias. Então, tem um tanto de soluções nascendo muito interessantes para ajudar a resolver toda essa coisa que aí é muito específica de Brasil. O player lá de fora é impossível, assim, muito difícil conseguir resolver isso. Então a gente tem, acho que, algumas vantagens. A parte aí de investimentos, né, em clima, climate tech, agritech, coisas que são também muito fortes nossas, dado o que a gente tem aqui, a nossa matriz energética, agricultura é um setor muito forte. Então também deixar de ser as startups de 10 anos atrás que eram digitalização de processos em agro, agora em soluções que são de fato usando inteligência artificial para desenvolver bioinsumos, soluções diferentes, assim. Então acho que tem mercado de carbono, é uma coisa que tem crescido muito e tem também muita oportunidade. Então acho que tem algumas coisas que são diferenciais aqui, locais, que dificilmente um player de fora vai conseguir entrar e atuar, e aí isso cria também a defensibilidade para as startups locais. Então a gente também tá olhando e vendo um tanto de coisas interessantes nesse sentido. Pô, super legal, porque você está pensando também na barreira de mercado, né? Para proteger elas, porque o mercado vai ficar menor com a AI, né? A AI acaba diminuindo o mercado e as barreiras. Então tem que realmente pensar em muitas essas particularidades que só quem vive, tem isso muito na veia, vai conseguir defender. Bom, a gente está chegando no final. Quero agradecer você, Maíra, mas eu queria, antes de tudo, que você também deixasse sua mensagem final para esse nosso público, que é dominantemente founders ou pessoas ligadas ao mercado financeiro, né? Então eu queria que você deixasse sua mensagem final para o público. Boa. Eu acho que uma coisa que eu costumo falar para os empreendedores, que eu admiro muito os empreendedores, eu não tenho estômago para estar lá, por isso que eu estou do lado de cá. E o melhor que eu posso fazer é ajudar, seja investindo ou com conexões, com o que for. Então eu admiro muito, acho que a gente não está num momento fácil para empreender.
Mas acho que o empreendedor que tem uma tese clara, que tem, acho que esse caminho de rentabilidade, que tem essa capacidade de execução, reagir rápido, esse empreendedor deveria conseguir fazer as rodadas, deveria conseguir as conexões com os fundos. E acho que um último comentário importante também, o empreendedor fazer o trabalho dele de casa, quando ele está procurando um investidor, para procurar o smart money, procurar gente que, além de dar o dinheiro, vai conseguir ajudar e vai ser um apoio quando ele estiver nesses momentos difíceis, ali nos desafios, para não sofrer sozinho, ter investidores que ele confie, que possa compartilhar, trocar, enfim. Nossa, eu super concordo. E eu sempre falo para os startups quando fazem pitch comigo, falo, olha, no meu canal eu já entrevistei vários venture capital, vários investidores anjos, vários crowdfunds. Dá uma olhada, eu cito sempre 1, 2 ou 3, falo, ó, assiste essa pessoa tal, porque e eu posso te conectar. Mas antes assiste, me diz se você realmente quer conectar com ela. Porque não sai conectando simplesmente. Ouvir, né? Ter também a audição que você coloca hoje. Né? Entender o seu investidor, se faz sentido ele estar com você. Porque isso aqui é uma relação, é um casamento, Sim, né? Então, de longo prazo. Exato, de longo prazo. Então tem que dar match, né? Senão vai ter um problema só de desgaste em breve, quando você se conecta com alguém que não faz sentido. Mayra, super obrigado pelo seu tempo. A agenda em São Paulo, nós estamos em São Paulo, é super complexa, porque o trânsito é maluco, né? Tudo trabalha contra, então só posso agradecer você pelo seu espaço, pelo seu tempo, por contar a sua história e da Supera. E você que está nos ouvindo, não esqueçam dos 3 Cs. Curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo para ele poder ir mais longe e mais pessoas estarem se envolvendo, entrando nesse ecossistema que ele tem uma maravilha, uma beleza diferente, né? Não foi à toa que você foi atraída por ele, porque ele é diferente de outros ecossistemas, porque ele é colaborativo. Exato. Muito obrigado. Muito bom, obrigada.